Bom dia, vamos para mais uma leitura. Página 1119, Baruque 3. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, é uma alma angustiada e um coração atormentado que clama a vós. Escutai, Senhor, tende piedade, porque pecamos contra vós. Estais sentado sobre um trono eterno e nós caminhamos para um definitivo aniquilamento. Senhor, Todo-Poderoso Deus de Israel, escutai a prece dos mortos de Israel, dos filhos daqueles que pecaram contra vós, que não atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e por isso foram levados à desgraça. Não mais tomeis em conta os crimes de nossos pais. Lembrai-vos apenas nessa hora do poder de vosso nome. Sois o Senhor nosso Deus, e nós queremos louvar o Senhor. Por esse motivo é que nos inspiraste a temer de vós, o temor de vós e a necessidade de vos invocar. Agora, em nosso exílio, vos louvamos, já que o nosso coração renunciou às iniquidades de nossos pais, que contra vós pecaram. Olhai aqui, vivemos em um exílio, para onde nos dispersaste, a fim de sermos objeto de opróbrio, de insultos e maldições, e para carregarmos o peso das culpas de nossos pais que haviam abandonado o Senhor, nosso Deus. A sabedoria, único caminho que conduz à salvação. Escuta, Israel, os mandamentos de vida. Medita a fim de que aprendas a prudência. Donde vem, Israel? Donde vem que te encontras em terra inimiga, que definhas em solo estranho, passas por imundo, qual cadáver, e és contado entre os ocupantes dos túmulos? Negligenciaste a fonte da sabedoria. Se houvesses caminhado pelas sendas de Deus, poderias habitar para sempre na paz. Aprende onde se acha a prudência, a força e a inteligência, a fim de que saibas ao mesmo tempo onde se encontram a vida longa e a felicidade, o fulgor dos olhos e a paz. Quem jamais encontrou sua morada e penetrou em seus domínios? Onde estão os chefes das nações que domavam os animais da terra e brincavam com as aves do céu, que entesouravam prata e ouro, em quem os homens confiavam e cujos bens são inesgotáveis? Onde estão aqueles que trabalham a prata e se preocupam que sua obra seja insondável? Desapareceram, desceram à habitação dos mortos e outros subiram no lugar deles. Os mais jovens viram o dia e habitaram a terra. Não descobriram, porém, o caminho da sabedoria, nem conheceram a senda que a ela conduz. Também seus filhos não alcançaram e longe permaneceram de seu caminho. Dela não se ouviu falar em Canaã, nem foi vista em Temã. Mesmo os filhos de Agar, à procura de prudência terrestre, os negociantes de Madiã e Temã, os amigos de provérbios e os desejosos de prudência não puderam conhecer o caminho da sabedoria, nem dela obter informações sobre sua pista. Ó Israel, quão imensa é a casa de Deus, como é vasta a extensão de seus domínios. Sim, é vasta, imensa, ampla e limitada. Lá nasceram os famosos gigantes antigos, de estatura imensa e alma de guerreiros. Não os escolheu Deus, nem lhes mostrou o caminho da sabedoria. E por falta de sagacidade, pereceram vítimas da própria estultícia. Quem escalou o céu a fim de procurar a sabedoria e a trouxe para baixo das nuvens? Quem atravessou o mar para encontrá-la e a adquiriu ao preço de ouro mais puro? Ninguém conhece o caminho que a conduz, nem sabe a pista que lá o possa levar. Somente aqueles que tudo sabe a conhece e, por efeito de sua prudência, a descobre. Aquele que criou a terra para tempos que não findam, aquele que os animais a povoou, aquele que lança o relâmpago e o faz brilhar, que o chama a ele, bramindo obedece. Brilham em seus postos as estrelas e se alegram, e as chama e responde: aqui estamos. E jubilosas refugem para o seu Criador, e ele, o nosso Deus, com ele nenhum outro se compara. Conhece a fundo os caminhos que conduzem à sabedoria,
galardoando com ela Jacó, seu servo, e Israel, seu favorito. Foi então que ela apareceu sobre a terra, onde permanece entre os homens. 4. Ela é o livro dos mandamentos divino e a lei que subsiste para todo sempre. Todos aqueles que a seguem adquirirão a vida, e os que a abandonam morrerão. Volta para ela, Jacó, abraça-a, caminha ao seu encontro ao esplendor da sua luz. Não entregues a outros esta glória, nem releges esta salvação à nação estrangeira. Ditosos somos nós, Israel, porque a nós foi revelado o que agrada a Deus. Palavras de consolo. Coragem, povo meu, que trazes o nome de Israel. Foste, em verdade, vendidos aos pagãos, não, porém, para serdes aniquilados. Para haverdes desencadeado a cólera divina, é que fostes entregues aos inimigos. Haveis exasperado vosso Criador, ofertando sacrifícios aos demônios e não a Deus. Esquecestes o vosso Criador, o Deus eterno, e contristastes Jerusalém, vossa nutriz. Esta viu precipitar-se sobre vós a ira divina e clamou: escutai, vizinhas de Sião. Fez-me Deus suportar cruel tormento. Assisti à deportação de meus filhos e filhas, que o Eterno lhes infligiu. Eu os educara com alegria e fui obrigada a deixá-los partir com lágrimas de luto. Que ninguém se regozije com minha viuvez e meu desamparo. Por causa dos pecados dos meus filhos vivo, desolada, já que se afastaram da lei de Deus, negligenciando seus mandamentos, afastam-se dos caminhos de seus preceitos, e não seguindo a vereda da disciplina segundo sua justiça. Vinde, vizinhas de Sião, pensai na deportação de meus filhos e filhas que o Eterno lhes infligiu. Lançou contra eles um povo longínquo, povo insolente de linguagem bárbara, sem respeito pelo ancião, sem piedade para com o pequenino. Roubou a viúva os bens amados, deixando-me sozinha sem as minhas filhas. E eu, o que posso fazer por vós? Somente aquele que vos infligiu esses males pode salvar-vos das mãos de vossos inimigos. Ide, filhos meus, ide. Quanto a mim, permanecerei na solidão, tirei minhas vestes dos dias de paz para revestir-me do saco dos suplicantes. Até meu último dia invocarei o Eterno. Coragem, meus filhos. E vós também orai a Deus, a fim de que vos salve da mão poderosa de vossos inimigos. Do Eterno espero a vossa libertação, espero que do Santo me venha alegria pela misericórdia que breve vos será concedida pelo Eterno vosso Salvador. Entre lágrimas e coberta de luto deixei-vos partir. Deus, porém, vos devolverá a mim para uma eterna alegria, porque as vizinhas de Sião, que viram a vossa deportação, verão em breve Deus conceder-vos a libertação, seguida da imensa glória de um fulgor emanado do Eterno. Suportai, filhos meus, com paciência o golpe da cólera divina. Fostes perseguido por vossos inimigos, em breve, porém, assistirei à sua ruína, e sobre suas cerviz poreis os pés. Meus delicados filhos tiveram de andar por ásperos caminhos, acossados, qual rebanho roubado pelo inimigo. Coragem, porém, meus filhos, orai a Deus, pois aquele que vos feriu lembrar-se-á de vós. Quiseste apartar-vos de Deus, pode agora 10 vezes mais zelo em procurá-lo. Porquanto aquele que sobre vós precipitou a catástrofe, conceder-vos-á com a libertação eterno regozijo. Coragem, Jerusalém. Aquele que te deu um nome consolar-te-á. Miseráveis os que te maltrataram e que se regozijaram com tua ruína. Miseráveis as cidades em que teus filhos conheceram a servidão. Miserável aquela que conservou teus cativos. Em verdade, assim como se regozijou com tua queda e triunfou quando de tua ruína, assim também foi gemer com a própria desolação. Aniquilarei a altivez de sua numerosa população e a sua arrogância transformar-se-á em luto. Porque um fogo constante vindo do Eterno a atingirá, e gênios maus vão persegui-la por muito tempo. Jerusalém, volta o teu olhar para o Oriente, vê a alegria que te vem de Deus. Olha, eis que voltam os filhos que viras partir,
Chegam do Oriente e do Ocidente a voz do Altíssimo, repletos de alegria que lhes dá a glória de Deus. 5. Tira Jerusalém a veste de luto e de miséria. Reveste para sempre os adornos da glória divina. Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus, e coloca sobre a cabeça a diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar a terra e sob todos os céus teu esplendor. Eis o nome que te é dado por Deus para todo sempre. Paz e justiça, esplendor do temor a Deus. Ergue-te, Jerusalém, galga os cumes e olha para o Oriente. Olha ao chamado do Altíssimo, reúne teus filhos, desde o poente ao levante. Felizes por se haver Deus lembrado deles. Quando de ti partiram, caminhavam a pé, arrastados pelos inimigos. Deus, porém, tos devolve, conduzidos com honras, qual príncipes reais. Porque Deus dispôs que sejam abaixados os montes e as colinas e enchidos os vales, para que se una o solo, para que Israel caminhe com segurança sobre a glória divina. As florestas e as árvores de suave fragrância darão sombra a Israel, por ordem do Senhor. Em verdade, é o próprio Deus que conduz Israel, pleno de júbilo no resplendor de sua majestade, pela sua justiça, pela sua misericórdia. Carta de Jeremias aos cativos. 6. Cópia de uma carta dirigida por Jeremias aos prisioneiros que deviam ser deportados para a Babilônia pelo rei dos babilônios para dar-lhes conta da mensagem que Deus o havia encarregado de transmitir. Terminou? Precisa de ajuda. Terminou? Só tem que ver se tá certo. Já Cola no teu caderno depois do vídeo. Tá bom. É por causa dos pecados que cometestes contra Deus que ides deportados para a Babilônia como prisioneiros por Nabucodonosor, rei dos babilônios. Quando chegardes à Babilônia, será para ficardes lá por muito tempo, durante longos anos, até 7 gerações. Depois disso, porém, farei com que volte em paz. Ireis ver em Babilônia deuses de prata, ouro e madeira, deuses que são carregados aos ombros e que, não obstante, inspiram temor aos pagãos. Quanto a vós, preveni-vos, não imiteis esses estrangeiros, deixando que também o temor desses deuses se apossem de vós. Quando virdes a multidão comprimir-se em torno deles para os adorar, dizei no silêncio dos vossos corações: é somente a vós, Senhor, que devemos adorar. Porque meu anjo estará ao vosso lado e poderia vingar-se na vossa vida. A língua desses deuses é polida por um artista, mas, apesar de dourados e prateados, são falsos e incapazes de falar. Como se fora para uma donzela apaixonada por enfeites, eles pegam ouro e confeccionam coroas para serem colocadas nas cabeças das suas divindades. Acontece até que os sacerdotes roubaram o ouro e a prata para as utilizar em proveito próprio, ou para presentear prostitutas que mantêm em suas casas. Eles ataviam com lindas vestes como se fossem homens, esses deuses de prata e ouro ou de madeira, enquanto estes nem mesmo são capazes de defender-se contra a ferrugem e os vermes. Vestem-nos de púrpura, precisam, porém, tirar-lhe do rosto a poeira que neles se acumula, pois os deuses um cetro como se fora governador de província, mas é incapaz de condenar à morte aqueles que contra ele se rebelam. Ostenta na mão um machado e a espada, mas nem pode garantir-se contra um inimigo ou um ladrão. E disto se pode concluir que não são deuses. Não tendes por que temê-los. Quando a ferramenta de um homem se quebra, perde a utilidade. Assim também acontece com esses deuses. Se os colocardes num templo, enche-se seus olhos da poeira erguida pelos pés dos visitantes. Quando um homem ofende o rei, fecham-se atrás deles as portas da prisão, porque vai ser conduzido à morte. Assim os sacerdotes defendem os templos por meio das portas munidas de fechaduras e ferrolhos, a fim de impedir que ladrões venham roubar os deuses. E acendem mais luzes do que eles mesmos precisam, enquanto os deuses não as podem ver, porque são apenas quais vigas do seu templo, cujo coração está também corroído, e eles nem se apercebem dos vermes que
fervilham no solo e que vem devorá-los, assim como as suas vestes. Escurecer-lhes os rostos a fumaça que se desprende do templo. Morcegos, andorinhas e outras aves esvoaçam em torno de seus corpos e gatos saltam sobre eles. De tudo isto, podeis concluir que não são deuses e que nenhum respeito lhe deveis. Amanhã seguimos.